Começa agora. Aedas no Ar. Olá! É hora de se informar sobre a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Eu sou Lucas Jerônimo e este é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, Assessoria Técnica Independente dos atingidos e atingidas nas regiões 1 e 2 da Bacia do Rio Paraupeba e Represa de Três Marias. Por aqui fazemos memória das 272 pessoas que perderam suas vidas injustamente naquele dia 25 de janeiro de 2019 e renovamos o nosso desejo por justiça e reparação integral. Nesta edição tem assunto importante, vamos falar sobre o grupo que é maioria entre os atingidos nos espaços participativos. É julho e vamos conversar sobre a vida das mulheres negras. Você está ouvindo Aedas no Ar. E para essa prosa sobre as mulheres negras, convidamos a Cecília Godoy, coordenadora na equipe de marcadores sociais da diferença, na AEDAS. A Cecília é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco e mestra em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Identidades pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e Fundação Joaquim Nabuco. Ei, Cecília, bem-vinda mais uma vez ao nosso AEDAS no Ar. Oi, Lucas, tudo bem? Obrigada. Cecília, as mulheres negras foram historicamente importantes para a construção de Minas Gerais. E quando a gente fala dessa região, da relação com a mineração, qual lugar que elas ocuparam e ocupam ao longo da história? Olha, Lucas, no passado, as mulheres negras e indígenas estavam presentes no comércio, na alimentação e nos serviços necessários para a existência da própria mineração, né? Enfim, ocupando determinadas funções, seja doméstica, seja no ambiente mais público. Tem uma atividade específica aqui do contexto de mineração que foi desempenhado pelas quebradeiras de pedra. Acho que algumas pessoas que estão ouvindo a gente podem, né, ter tido contato com pessoas que desempenharam essa função. E aí a função de quebrar pedras, ela estava muito vinculada à atividade das mulheres na mineração, historicamente. E aí a gente tem esse cenário, né? As mulheres negras, elas resistiram à escravidão, onde sofreram diversas violações sexuais, tiveram sua mão de obra explorada. Nós temos as mulheres atingidas, em sua maioria negra, e aí, em decorrência da atividade mineradora e do rompimento, elas acabam agora enfrentando problemas que envolvem violência doméstica, aumento da jornada de trabalho, sobrecarga de cuidado com familiares, entre outros danos e agravamentos. O dia 25 de julho, parte da Jornada das Pretas, celebra o protagonismo das mulheres negras. No contexto regional, como se dá a organização e quais as principais conquistas no processo de reparação, Cecília? A gente tem as mulheres negras como o grupo que mais participa, né, e que compõe a maioria das pessoas que estão ali, né, ativamente na luta e na busca por reparação. A gente tem o processo de reparação, tanto o processo quanto o acordo, né, selado em 2021, onde não é considerado marcador de gênero e de raça, efetivamente. O que destoa, e é algo interessante de se observar, porque destoa do estado de Minas Gerais, que tem um movimento e uma articulação de mulheres negras muito forte. Essa articulação é uma articulação que vem, né, dando foco na necessidade das mulheres negras por organização. Inclusive vão estar celebrando 10 anos da primeira marcha das mulheres negras aqui no Brasil no ano 2025. Pensando especificamente, né, no estado de Minas Gerais. A gente tem a pauta, né, contrária ao racismo,
contrária ao machismo e pela erradicação da pobreza. E também tem a pauta, né, clássica, que é a pauta pelo bem viver das comunidades negras, o que está totalmente vinculado ao processo de reparação, né, no caso do rompimento da barragem de Brumadinho. Ei, Cecília, nessa busca por garantia de direitos e reconhecimento, a assessoria técnica independente tem um papel importante. Do ponto de vista da assessoria, quais os principais passos que foram dados até aqui? Do ponto de vista da atuação enquanto assessoria técnica, a gente deu alguns passos bem relevantes no tocante a nosso diagnóstico e caracterização da população atingida. A gente tem 3 capítulos do dossiê sobre o perfil das mulheres atingidas, através dos quais a gente lançou luz ao protagonismo das mulheres na participação informada. E aí a gente constata que a maioria dessas mulheres são negras. É um número bem discrepante, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco nisso. Então, eu entendo que as mulheres negras do território atingido, do estado de Minas Gerais, a gente deve reverência pela força e pela dignidade que elas expressam em cada uma de suas lutas, que são permanentes e que garantem a sobrevivência e a saúde do processo de reparação e da luta, né, pela reparação integral. E aí é muito evidente, né, a persistência por justiça no processo reparatório, que sem a força política das mulheres negras, que sofrem tanta violência política, né, é bem contraditório, sem a força dessas mulheres, de todas as mulheres que estão no processo de reparação, o processo reparatório e a luta por ele não seria o mesmo. Daqui a pouco a gente segue nessa prosa com a Cecília Godoy sobre o Julho das Pretas, sobre a vida das mulheres negras e a reparação de danos. Direitos. Participação popular. Reparação de danos. E se eu tenho direito, quero ter isso de volta. Vozes da gente. Por agora, a gente ouve a mãe Kimazandi. Ela é da Umbanda de São Joaquim de Bicas e mandou uma mensagem para as mulheres pretas do território. Escuta só. Eu acredito, sim, que a mineração tenha nos atingido a todas nós mulheres, independente da nossa cor e raça. Mas também, como mulher preta e de matriz africana, me sinto também como um peixe fora d'água, sabe? Na maioria das vezes eu tenho que me deslocar para outras regiões bem mais distantes, né, por causa da degradação ambiental. O que me resta, muitas das vezes, sabe, com muita dor no coração, engolir o choro. Eu tenho simplesmente para dizer para vocês, mulheres, que continuem de pé. Tenham fé, equilíbrio e força. Mas também tenham muita coragem. E principalmente visão do futuro, viu? Para vocês continuarem em frente. Obrigado, mãe Kimazandi. O nosso abraço a todas as mulheres negras, em especial as das unidades territoriais tradicionais. Intervalinho rápido, fique com a gente e voltamos já. Estamos apresentando Aedas no Ar. Voltamos a apresentar Aedas no Ar. Voltamos. Por aqui, Lucas Jerônimo e o Aedas no Ar, informativo da Assessoria Técnica Independente dos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em janeiro de 2019. Além de nos encontrarmos por aqui no rádio semanalmente, te atualizamos sobre os temas da reparação no nosso site aedasmg.org e nas nossas redes sociais pelo @aedasmg. Hoje, o Aedas no Ar em uma edição especial que celebra o Julho das Pretas. E para isso, estamos recebendo aqui a Cecília Godoy, da coordenação da equipe de marcadores sociais da Diferença na Aedas. Ei, Cecília, no bloco anterior você falou um pouco sobre o contexto histórico das mulheres negras. Agora, por favor, nos fale sobre como elas estão inseridas na caminhada por reparação e justiça aqui na nossa região. Na luta por reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, as mulheres negras se mostram fundamentais para que as demandas das comunidades sejam pautadas.
refletidas e contempladas nas decisões que dizem respeito à vida delas e dos seus, né, de suas comunidades e tal. De acordo com os dados coletados pela EDAS, de janeiro a julho deste ano, de 2024, mais de 37% das participações em espaços coletivos sobre a reparação foram de mulheres que se declararam negras, o que exemplifica o quão fundamental têm sido suas contribuições nesse processo. Cecília, e o que esse número, bem significativo de mulheres negras nos espaços da reparação, buscando direitos, revela? Olha, ele revela pra gente o agravamento de uma situação que já não deveria estar fácil para essas mulheres, né? Porque a gente tem um contexto de discriminação de gênero e um contexto de discriminação de raça, que ele é histórico, e o território atingido, em suas 5 regiões também não vai estar livre disso. Então, se a gente tem uma maioria de mulheres negras participando, a gente sabe que tem um ciclo de violência que se reproduz, seja pela via do racismo ambiental, seja pela via daquele território ser considerado uma zona de sacrifício, né? E aí elas assimilam mais uma pauta, que é a pauta, delas enquanto atingidas por barragem, como se não bastasse as condições às quais elas são submetidas pela sua condição, de mulher racializada, de mulher negra. A Cecília acabou de falar do termo zona de sacrifício. Zona de sacrifício são áreas escolhidas para a instalação de atividades altamente poluidoras, próximas de comunidades e populações que, em sua maioria, são formadas por grupos sociais historicamente vulnerabilizados, dentre eles as mulheres negras. É o que ocorre com a atividade minerária. Então a gente tem esse cenário, de um território que já era permeado por violações de direitos pré-existentes ao rompimento, em um contexto de vulnerabilidade extrema, e que, para determinados sujeitos, essa condição ela vai se agravar, especialmente no caso da situação das mulheres negras. Ô Cecília, e a equipe de marcadores sociais da diferença, como ela incide sobre esse tema? Olha, dentro do que a gente vem trabalhando, a gente tem um primeiro apontamento que é sobre a importância de que os marcadores de gênero e raça sejam considerados no processo de reparação, e em toda via de trabalho que se coloque no campo dos direitos humanos. É uma questão, que a gente tem quais os marcadores, quais os indicadores que a gente utiliza para indicar o reconhecimento de um território. Isso é uma escolha, mas não deveria ser. E aí a gente está pautando a relevância e a importância dos marcadores, e dos dados sobre raça e gênero como uma condicionante para a reparação integral. Como segundo elemento, a gente tem essa caracterização dos sujeitos e dos danos sofridos como a força motriz para uma reparação que seja justa de fato e que considere as diferenças. É um processo em construção, mas a gente sabe da evidente necessidade no processo de reparação de ações afirmativas, de mecanismos que garantam paridade de gênero, que numa situação muito extrema a gente consiga garantir uma representatividade da diversidade das populações, das comunidades atingidas, para que a gente consiga incidir ou ter um retorno, de acordo com as definições, para a reparação, que considere as desigualdades sociais, no acesso à justiça e no acesso ao processo reparatório como um todo. Qual o objetivo do dossiê de mulheres produzido pela EDAS e quais as principais evidências que o documento traz a respeito das mulheres negras? A gente vem em um esforço de vários anos, seja pelo trabalho acumulado pela equipe de monitoramento de gênero, posteriormente a equipe de relações raciais, em tornar os nossos dados a expressão mais próxima possível da realidade do território atingido. Como eu falei previamente, para nós, raça, gênero e vulnerabilidade
socioeconômica é uma prioridade para entender que a gente está lendo o território da maneira correta. Então, tanto o acúmulo dessas duas equipes, com o dossiê e com cartografias que a gente vem finalizando, né, tem esse objetivo, né, de aproximar a realidade dos territórios aos danos que a gente vem trabalhando para encaminhar, né, o processo de participação e de acesso à justiça. Do ponto de vista do dossiê, né, do dossiê das mulheres, relativo à realidade das mulheres atingidas, no que tange à experiência das mulheres negras, a gente tem o protagonismo na mobilização e participação social. É muito visível também a experiência do racismo ambiental, a gente saber que aquela comunidade é atingida daquela forma graças à preexistência do racismo, da atuação do racismo no território, e a interseccionalidade nos danos que foram sofridos por essas mulheres. E aí a gente pode considerar o acesso aos programas e projetos de reparação, os danos à saúde, o aumento do trabalho doméstico, a perda da autonomia financeira e outros temas que aí vocês vão poder encontrar nesses materiais que já estão publicados e nos que a gente vai vir a publicar. Todas essas publicações e todos esses registros que ajudam a contar a história de participação das mulheres negras atingidas, a gente consegue encontrar no site da AEDAS, que é o aedasmg.org. Cecília, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, valeu pelas informações e viva a luta das mulheres negras. Obrigada, Lucas, é sempre um prazer estar com vocês, espero que a população atingida possa fazer esse levantamento dos nossos materiais para entender, né, a realidade dos territórios e também que possam reivindicar e lutar por seus direitos. Meus queridos, era isso que tínhamos para hoje. Lembrando que este programa, assim como os anteriores, estarão disponíveis no canal AEDAS no YouTube. E mais, não se esqueça de sempre conferir as atualizações sobre a reparação nas nossas redes sociais, no @AEDASMG. Eu fico por aqui, um abraço e até mais. Este programa é produzido com recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Esta edição teve produção de Diego Cota, Lucas Jerônimo e Valmir Macedo. A edição de áudio é de Douglas Andrade. O design gráfico do programa nas redes sociais e no YouTube é de Aleph Rodrigues. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente-geral de participação informada do projeto AEDAS para a UPEBA.